Poucas figuras na história bíblica se destacam tanto quanto Moisés. De príncipe a pastor e depois a profeta que desafiou um império, liderou uma nação e se tornou o canal da lei divina que moldou civilizações. Nascido em um mundo onde sua própria existência já era um ato de rebeldia, Moisés foi salvo da morte certa ao ser resgatado das águas do Nilo pela própria família que havia decretado sua morte. A vida deste homem não foi apenas marcada pela libertação e pela lei, mas também por mistérios profundos. Os dias de Moisés foram repletos de milagres, e sua morte não foi diferente. Deuteronômio relata que Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas seus olhos não estavam enfraquecidos e sua força não havia se esgotado. O mais misterioso de tudo é que até hoje ninguém sabe onde ele foi enterrado. Sua vida, que começou cercada de segredos, parece ter terminado da mesma forma. Quem foi Moisés? Por que sua vida e morte estão envoltas em enigmas? À medida que desvendamos sua história, embarcamos em uma jornada não apenas pela história, mas também pelo coração da fé, do mistério e do propósito divino. Por que Moisés era tão importante para Satanás? Moisés foi destinado a ser o libertador dos hebreus, o povo escolhido de Deus. Ao liderar os israelitas para fora do Egito rumo à terra prometida, ele estava preparando o caminho para a vinda do Messias Jesus Cristo. Satanás, sempre contrário aos planos de Deus, via Moisés como uma ameaça. Se Moisés pudesse ser interrompido, talvez o plano divino mais amplo pudesse ser frustrado. Na luta cósmica entre o bem e o mal, Moisés era uma peça-chave. Sua história nos lembra que, independentemente do nosso passado ou dos nossos erros, Deus tem um plano para cada um de nós, e nenhuma força, nem mesmo Satanás, pode se opor a isso quando caminhamos pela fé. A morte de Moisés. Moisés foi o homem que quase liderou uma nação inteira até a Terra Prometida, mas falhou em chegar lá no último minuto. Sua história é tanto inspiradora quanto misteriosa, e sua partida deste mundo é talvez um dos momentos mais tocantes da história bíblica. Ele foi o grande líder dos israelitas e passou décadas guiando seu povo pelo deserto. Enfrentou o poderoso faraó, dividiu o Mar Vermelho e recebeu os 10 mandamentos no topo do Monte Sinai. No entanto, após todos esses feitos incríveis e testes de fé que ele superou, não foi permitido que entrasse na Terra Prometida com o povo que liderou tão diligentemente. Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Apesar de ser um líder escolhido por Deus, Moisés carregava o peso das expectativas de seu povo. Deus estava com eles a cada passo, providenciando maná do céu e água da rocha. Mas em um dia específico nas águas de Meribá, a frustração de Moisés falou mais alto. O povo reclamava, dizendo: "Por que nos tiraste do Egito para nos matar de sede?" Movido pelas queixas, Moisés buscou orientação divina. O Senhor lhe disse para pegar o cajado, junto com seu irmão Arão, e falar à rocha para que esta liberasse água. No entanto, diante da multidão, a raiva ofuscou seu julgamento. Em vez de falar à rocha, como Deus ordenara, ele a golpeou 2 vezes com seu cajado. A água jorrou, e o povo se alegrou com o milagre, mas a voz de Deus soou nos ouvidos de Moisés. Por que não confiaste em mim o suficiente para me honrar como santo diante dos israelitas, não conduzirás este povo à terra que lhes dou. Nas planícies de Moabe, com o vale do Jordão à sua frente, Moisés subiu ao Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou a vasta terra prometida. Moisés contemplou a beleza daquela terra com seus próprios olhos, mas sabia que nunca poderia pisar nela. O relato bíblico diz que Moisés, servo do Senhor, morreu ali e foi sepultado por Deus em um local desconhecido. Esse ato final de Deus com Moisés reflete a relação íntima que eles compartilharam, um testemunho da humildade de Moisés. Seu túmulo permanece um mistério, sem monumentos, intocado por mãos humanas. A disputa sobre o corpo de Moisés. A Epístola de Judas menciona um evento intrigante. Após a morte de Moisés, surgiu uma disputa sobre seu corpo. Satanás, o adversário, viu uma oportunidade. Judas menciona que até mesmo o arcanjo Miguel, ao contender com o diabo sobre o corpo de Moisés, não ousou condená-lo com palavras, mas disse apenas: "O Senhor te repreenda." Embora não saibamos exatamente por que Satanás queria o corpo de Moisés, algumas interpretações oferecem pistas. Satanás poderia desejado profanar o corpo de Moisés, desonrando tanto o profeta quanto a Deus. Ele também poderia querer transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria para desviar o coração dos israelitas de Deus. No entanto, as intenções de Satanás foram desafiadas pelo arcanjo Miguel,
que, mesmo diante de um adversário tão poderoso, não recorreu a maldições ou discussões banais, mas reconheceu a autoridade suprema de Deus. A disputa sobre o corpo de Moisés serve como um lembrete do papel fundamental que ele desempenhou nos planos divinos e do eterno conflito espiritual entre o bem e o mal. A vida de Moisés nos ensina sobre fé, perseverança, liderança e intimidade com Deus. Sua morte nos lembra que, por mais grandiosos que possamos ser, estamos sempre nas mãos de Deus, e os mistérios que ele deixa podem conter as lições mais profundas. A disputa pelo corpo de Moisés, descrita em Judas, nos faz refletir sobre as batalhas espirituais invisíveis que acontecem além da nossa percepção, sublinhando a importância de permanecermos firmes na fé e confiarmos na soberania de Deus.